Juízes capítulo 6, verso 1. Se você encontrou, diga amém. Mesmo assentados, vamos ler aqui, de acordo com o que o Senhor colocar no nosso coração, esse texto e esses versículos. Diz assim o versículo 1: Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas, os amalequitas, como também os povos do Oriente subiam contra ele, e contra eles se acampavam, destruindo o produto da terra até a vizinhança de Gaza. E não deixava Israel sustento algum, nem ovelhas, nem boi, nem jumentos. Pois subiam com seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podia contar, nem a eles, nem os seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas, e os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa de servidão, e vos livrei das mãos dos egípcios e da mão de todos quanto vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e dei a sua terra. E disse: Eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvidos à minha voz. Amém. Senhor Deus, que a Tua palavra possa falar conosco, no espírito, no entendimento do Evangelho. Que ela possa agasalhar em cada coração o alimento necessário, para que individualmente possamos ser fortalecidos, mas como um corpo de Cristo unido no propósito, no entendimento do Evangelho. Abre a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento para a Tua palavra. Que ela seja viva, poderosa como essa faca de 2 gumes. E ela venha a discernir tudo o que há necessário de ser discernido, para que possamos não só ser alimentados, mas sermos também, ó Deus, fortalecidos no Senhor. Em nome de Jesus nós oramos e pedimos, ó Deus, que nenhuma força contrária intervenha naquilo qual o Senhor, Pai, determinou como alimento, direcionamento nas nossas vidas nesta noite, em nome de Jesus. Algumas coisas aqui para pontuarmos dentro de tudo isso que é atualidade, porque se tem algo em que verdadeiramente nós temos que entender que tem que ser atual para os nossos dias, é a palavra do Senhor, é o Evangelho do Senhor, e que toda significância que traz as Escrituras possa o Espírito Santo de Jesus trazer o entendimento, fazer a mediação, trazer a alegoria, para que nesses dias ela possa se agasalhar na nossa realidade, ou seja, naquilo que nós vivemos, porque o ontem se foi, o hoje é o presente e o amanhã está nas mãos do Senhor. E eu e você precisamos estar firmes, precisamos ser fortalecidos no dia que se chama hoje. É para hoje, é para amanhã esta palavra, é para andarmos no caminho do Senhor e sermos por elas fortalecidos. Quando eu leio esse texto, e eu não quero sim pegar a contextualização dele para fazer uma ministração, ou tentar fazer uma ministração, literalmente dizendo assim, textual, mas eu quero pegar os fragmentos e as porções desse texto para que venha servir para nós, e portanto eu não quero ficar te atualizando no que estava acontecendo, contexto histórico, o que o povo de Israel estava vivendo neste momento, mas que a palavra venha servir para mim e para você de uma forma bem ampla, mesmo sendo fora dessa ação que se diz respeito principalmente ao povo de Israel, porque
aqui essa palavra diz que alguém está sendo perseguido e alguém está clamando ao Senhor, alguém pede socorro ao Senhor, seja em qualquer ponto da Escritura, seja qual for a conjectura e o momento histórico, eu entendo que serve para mim e para você, ou que serve também para todo aquele que está sendo perseguido, para aquele que está sendo angustiado, ou aquele que está precisando de socorro, e que tem clamado ao Senhor nesses dias. É isso e é o entendimento da explanação do Evangelho, da palavra do Senhor nessa noite. E o que diz aquilo, pastor, que possamos servir de nós, para conosco diante dessa história e desse contexto, que é a história de Gideão, que é a história desse homem, que Deus o chama para fazer algo no meio da terra, no meio do seu povo. Primeiro, começando pelo versículo 1 do capítulo 6, que nós fizemos a leitura até aqui. Ele começa dizendo: fizeram o que era mal diante do Senhor, os filhos de Israel. E por isso o Senhor os abandonou. E por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. 7 na Bíblia é um número muito simbólico, a começar a entender pela perfeição. Isso mesmo, 7 anos. É um número de perfeição. É um número que, mesmo sendo colocado dentro de uma situação de dificuldade, é para o povo de Deus, que aqui não é Israel, mas aqui sou eu e é você, um momento de perfeição e de aperfeiçoamento. O número 7 é conhecido como o número da perfeição. Deus deixou o povo passar por 7 anos, por uma situação de dificuldade, que a princípio no teu olho, no teu olhar, na minha visão, no meu jeito de ponderar, no seu jeito de analisar as coisas, é um momento de dificuldade, é um momento de sofridão, é um momento de bastante de lutas, mas para mim e para o Senhor, que nos olha e que quer me tratar e que quer te tratar, para Deus e para o meu entendimento nessa noite é esse: não é nada a não ser um aperfeiçoamento de Deus no meio do povo dele. É um aperfeiçoamento que Deus tem feito no nosso meio, entre nós. Fizeram, pois, os filhos de Israel o que era mal, o que desagradava. E aí, meu querido irmão, a primeira coisa que eu quero que você entenda: não tem essa questão de causa e efeito. No Evangelho não existe isso. No Evangelho existe você planta e você colhe. Palavras boas, palavras ruins, atitudes boas, atitudes ruins. Isso é questão da lei espiritual da sementeira. Eu estou falando da obra de Jesus no Calvário, que está muito além desse tipo de coisas referentes a causa e efeito, a essa situação. Porque quando diz aqui, por exemplo, que eles fizeram o que era mal diante do Senhor, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos medianitas, e eu digo que isso não é a causa e efeito, eu digo que é simplesmente quando você tira uma proteção, ou você abdica de uma proteção espiritual, quando você faz aquilo que desagrada a Deus. Aqui a terminologia utilizada é fizeram mal diante do Senhor. É quando você está pecando, é quando você está vivendo impiamente. É como se um escudo, uma proteção espiritual, uma blindagem espiritual que Deus coloca sobre aqueles que obedecem, aqueles que andam no trilho, no caminho do Senhor. É como se ela fosse tirada, mas ela não é tirada pela mão de Deus. E é por isso que estou falando que não é causa e efeito. Ou seja, você fez algo que desagradou a Deus e Deus te tripudiou, Deus pegou e deu troco. Não é isso. É simplesmente essa ação de maldade, que é a ação de sair dessa cobertura mediante o abandonar de Deus, é que abre essa porta imensa de situações que vêm sobre os seres humanos para trazer toda forma de sofrimento, de lutas e de perdas. No finalzinho aqui no versículo 10, olha aqui: e disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas contudo não desce os ouvidos à minha voz. O versículo 10, ele explica claramente o que acontece no versículo 1. O versículo 10 está mostrando aqui o que fez com que
o povo aparentemente houvesse sido desamparado por Deus, porque Deus aparece depois do clamor e fala assim: olha, eu sou o vosso Deus. O povo passando por luta, por dificuldades e provações, o povo orando, e diz que Deus suscita um profeta que vem na palavra do Senhor e fala: eu sou Deus, eu sou o poder, eu sou a força, eu sou o escudo, eu sou o teu galardoador, eu sou toda a sua proteção. E Deus começa então a trazer à memória do povo dele as coisas grandiosas que até então ele já tinha feito. E ele começa então a dizer: eu tirei vocês da terra do Egito, eu fiz sinais, eu fiz prodígios, eu fiz maravilhas diante dos seus olhos. Vocês viram como eu despojei os egípcios, como de uma forma poderosa eu guardei vocês, uma nação ali, sem qualquer perspectiva de vitória, ante o poder do Egito. Eu protegi, eu fiz coisas grandiosas. Então não temais os deuses dos amalequitas, dos midianitas, dos amorreus. Não temem, é Deus trazendo a memória: eu estou com vocês. E aí ele diz aqui no versículo 10: contudo, não me destes ouvido. Não destes ouvidos à minha voz. Contudo, vocês andaram escutando outras vozes. Contudo, os ouvidos foram colocados atentamente em outras vozes, que não era a voz de Deus. Procuraram aquilo que o grito, a fala, o clamor exterior das coisas passageiras, das coisas desse mundo, daquilo que nos tenta, daquilo que nos quer afastar de Deus, daquilo que nos quer roubar o bem mais precioso que um ser humano pode ter, que é a intimidade com Deus. Vocês não deram ouvidos, vocês foram para outros caminhos, com todos os sinais de livramento, de poder. Vocês me abandonaram. Não foi eu que mandei o mal, não foi eu que enviei midianita, amalequita, nem povo do Oriente. Não, foi vocês que se abdicaram da proteção, dando ouvido a outras coisas. A expressão, por isso Deus vos entregou nas mãos, não é que Deus te entregou na mão do mal, é que o mal está ao derredor, como um leão querendo tragar. E quando se sai fora dessa proteção, não há nem necessidade de ser entregue ao mal. O mal está pronto para dar o bote. Estão me entendendo? Aqui é a alegoria dessa proteção de Deus, dessa guarda de Deus. Deus falando e falando que Ele é essa ação de poder, de proteção. Contudo, nós estamos dando ouvidos para outras circunstâncias. Nós não estamos escutando Deus. Nosso coração tem sido bombardeado, ele tem se enchido de tudo aquilo que se afasta o ser humano de Deus. E aí vem uma perseguição tal. Mas olha só como que Deus é longânimo, amor e misericordioso, porque a expressão de trás desse simbolismo que há nesse número 7 é que ele está falando: aos teus olhos parece que você está passando por uma situação total devastamento, mas eu estou te lapidando. Você crê que Deus tem lapidado muita gente nesses dias? E verdadeiramente nós estamos vivendo um momento de lapidação na carne, na alma, nas emoções, como nunca. Talvez a nossa geração, como nunca. Nós não somos uma geração que presenciou nenhum outro tipo de pandemia. Nós não fazemos parte de uma geração que presenciou guerras, que sentiu na pele. Então eu posso dizer que a nossa geração está sendo sim provada. E provada num momento bem estratégico, espiritualmente falando, das coisas que estão acontecendo no reino espiritual. É como se Deus falasse através das pedras, através das coisas que acontecem. Eu estou no limiar de expressar algo espiritual que o mundo jamais viu. Se preparem, se preparem. Não temam, não temos deuses dos amorreus. Não temam o que está acontecendo, como Jesus diz no Evangelho de capa a capa. Não temas, não temas, eu estou contigo. Então não temas,
mas que algo está acontecendo, e tem um porquê disso acontecer. Isso tem. Isso tem. Diz que esse povo vinha para destruir, vinha para causar um terror em proporções pandêmicas. É uma alegoria, mas eu posso dizer isso, porque diz que esses opressores, apesar de terem nomes de nações e de povos, também carregavam consigo uma opressão espiritual que os acompanhavam para afligir em Israel esse medo. Proporções pandêmicas como, pastor? Olha, diz que eles viam com seus camelos, cavalos e seus povos, e quando eram observados, a semelhança de um enxame de gafanhotos. Eram muitos, e contra eles vinham destruindo os produtos da terra, até a vizinhança de Gaza. Verso 5, pois subiam com seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos em tanta multidão, que não se podia contar. Era tanta gente vindo para distrair, para destruir. Era tantas pessoas vindo para imprimir o terror, que não se podia contar. E hoje, o que a nação está fazendo? Contas de quantos morreram, de quantos estão internados, de quantos estão nas UTIs, de quantos estão enfermos mental e espiritualmente. Não se pode contar, não se pode ser assertivo. Era muitos, e um número tão grande que não se podia contar. Eu digo, na nossa realidade, que não se pode nem ver, mas que se sabe que é real. Você nem percebe tocando contato, mas você sabe que se você tocar contato, mesmo não percebendo, ele faz algo na sua vida. Olha só, o Espírito Santo falando aos nossos corações em dias atuais. Coisas estão acontecendo dessa forma no nosso meio, mas que Ele, o nosso Senhor Todo-Poderoso, tem estado conosco. O que eu faço numa situação dessa, pastor? Ora, seguindo o entendimento do Evangelho, é fazer tudo que é contrário àqueles que estão vivendo sem a fé em Cristo Jesus, estão fazendo neste exato momento. Todos aqueles que estão pautando confiança no ser humano, e somente no ser humano, esquecendo de Deus, escutando e ouvindo as vozes que não é de Deus, como o Senhor fala aqui, olha, eu vos protegi de todos os deuses, não temais, mas vocês não deram ouvido à minha voz. É fazendo o contrário que a maioria que tem a fé aí amortecida, apagada, por tudo isso, de não escutar a Deus, e fazer aquilo que surge efeito. O que surge efeito? Olha, uma coisa eu entendo aqui claramente, que surgiu efeito, que é aqui que começa a história do livramento. Diz a palavra que o povo começou a clamar. Olha só o que diz aqui o versículo 7. Tendo os filhos de Israel clamado o Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta para direcioná-lo. Quando o povo começou a clamar, veio voz de Deus. Quando o povo começou a clamar, o que é clamar? É orar com intensidade, é orar com rogos, é orar com lágrimas, é orar com quebrantamento, é orar com insistência. Deus levanta um profeta, Deus levanta a voz dele audível no meio do caos. Deus faz com que a voz dele seja reconhecida, seja escutada no meio da tempestade, no meio do abafamento das lutas, no meio do abafamento das tribulações. Ele levanta e os que são dele escutam a sua voz. Escuta mesmo no meio do pavor, da angústia, dos inimigos à direita, dos inimigos à esquerda, daqueles que se levantam. É como uma chama divina que nos toca no nosso interior e que se diz como um vulcão dentro de cada um de nós: Deus está presente, Ele está, Ele reina na tempestade, Ele preside os dilúvios. Ele está presente em caos, Ele está presente na tempestade, se faz presente no vale, se faz presente na tormenta, Ele está presente. O povo clama, pastor, o povo clama, você não escutou errado, o povo não reclama, o povo não reclama, o povo clama, a maioria reclama.
maioria quer saber porquês. A maioria só se contenta se para ela tiver literalmente uma ação que venha constatar discernimento para ela o porquê do caos, o porquê desse mal. Deus, por que comigo? Deus, por que com a minha família? Por que com meu parente? Deus, por que isso e por que aquilo? Ao invés de reclamar, momento de clamar. E de clamar como nunca. Estamos juntos nessa? Estamos juntos nesse entendimento? Estamos juntos nesse quebrantamento? Nesse dobrar de joelhos espirituais a cada instante? A cada momento, se dobrando na presença de Deus, se dobrando andando, se dobrando trabalhando, se dobrando na sua casa, se dobrando espiritualmente, e humilhando-se na presença do Senhor para que Ele venha exaltar a sua graça, a sua misericórdia sobre nós. É este o momento. Então esse é o primeiro entendimento que eu quero que você guarde no teu coração. Esse clamor de que Deus está ouvindo o nosso clamor, que Ele se faz presente, que nós temos que nunca, como nunca, melhor dizendo, darmos ouvido a Ele. Darmos ouvido à sua ação. O segundo aspecto que eu consigo balizar aqui é sobre o chamado de Gideão. E diz o versículo 1, fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram nestes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e nas cavernas e nas fortificações. O que fizeram o povo de Israel diante da perseguição e da opressão? Fizeram covas, fizeram buracos, entraram nas cavernas, se esconderam, se refugiaram. E não se esconderam e não se refugiaram pela precaução de não se contaminar com os midianitas. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui, né? Eles não se esconderam nas cavernas e nas covas que eles mesmos fizeram para não se contaminar com os midianitas, para não ter contágio com os midianitas, mas para se esconder do medo dos midianitas, se esconder do pavor, se esconder da perseguição. A perseguição, ela causa entre uma outra coisa naqueles que são de Deus, a perseguição, ela causa escândalo. A perseguição, ela faz com quem é luz seja odiado pelas trevas. A perseguição faz com quem vive o Evangelho verdadeiramente na vida, na prática, diante das coisas em que você é obrigado a ter que crer, a ter que aceitar, a ter que receber como sendo certos, que não é certo, perseguição e humilhação. E esses aqui fizeram esses esconderijos. E o chamado de Gideão, o que chama a atenção de Deus, é que ele não estava escondido, é que ele não se escondeu. Ele sabia que todo o esforço dele poderia ser um esforço em vão, porque mesmo depois de malhar o trigo, de debulhar, de guardar, ele sabia que os amalequitas viriam, e que talvez levariam tudo, e que talvez todo o esforço, todo o empenho, toda a dedicação seria levado. Mesmo sabendo disso, mesmo entendendo que tinha essa possibilidade, ele dizia: eu não vou ficar aqui escondido na minha cova, eu não vou ficar aqui na minha caverna reclusa, eu vou trabalhar, eu vou me esforçar, eu vou, se Deus permitir, que pelo menos um saco de trigo eu consiga esconder e livrar, eu terei sementes para semear, eu terei um pouco de comida para comer e para dividir, eu terei, em outras palavras espirituais, sementes espirituais para semear em algumas vidas. Eu terei um pouco de alimento espiritual para compartilhar para tantas pessoas que nesses dias estão necessitando e precisando urgentemente disso. Chamado que Deus faz a esse homem é um chamado para aqueles que são da coragem. Eu
gosto muito de ponderar para que isso fique muito claro entre nós, porque, e volto a dizer, e tem que frisar, não tem nada a ver aqui, queridos irmãos, não tem nada a ver aqui com displicência, não tem nada aqui quando eu digo, Senhor, quando eu falo que o evangelho é na vida, o evangelho é para se levantar, o evangelho é para você, não estou falando, eu não estou incentivando aqui aquilo que eu não concordo, eu não estou incentivando aqui aglomerações, eu não estou incentivando aqui contatos físicos desnecessários, eu não estou incentivando aqui você não usar as precauções que você tem que se precaver nesses tempos, porque seria antibíblico, porque seria o mesmo que tentar a Deus, é o mesmo dizer que eu tenho fé e por isso eu vou e eu faço, não quero nem saber, sem que existe prontidões a serem executadas. Estou falando desse Espírito de Deus que levanta o ser espiritual, não deixa a pessoa com medo da vida, que no momento de dificuldade nós precisamos dessa coragem que vem do alto. É isso que eu quero que vocês entendam. O versículo 11, continue aqui comigo, por favor. Então veio o anjo do Senhor e se assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bizerita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para pô-lo a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. O Senhor é contigo, homem valente. O anjo do Senhor, diz o versículo 6, uma cristofania, uma manifestação de Jesus aqui no Antigo Testamento. Ele apresenta e se assenta-se debaixo do carvalho, ao lado de Gideão. Cristo aparece a Gideão e olha para Gideão e diz: Gideão, homem corajoso, homem de força, de semblante para cima, o Senhor é contigo, homem valente. É interessante que eu verifique aqui que o anjo do Senhor, ele está procurando quem não se esconde. Quem não se esconde das suas responsabilidades, nas suas responsabilidades espirituais. Isso aqui serviria para ponderar em tantas áreas, para aqueles que não se escondem nas responsabilidades de cônjuges, de pais, de filhos, de mestres, de influenciadores de massas, no sentido bom dessa influência. Deus chega a Gideão, que estava a malhar o trigo. Jesus, essa cristofania, essa manifestação do Senhor no Antigo Testamento, fala: o Senhor é contigo, que o Senhor vê em ti algo diferente, o Senhor vê em ti uma disposição totalmente diferente daquilo que tem tomado e dominado os corações das pessoas aí fora. E diz, e prossegue a leitura, o versículo 13: respondeu o Gideão: ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as maravilhas que os nossos pais contavam, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Novamente nós vemos aqui uma interpretação errada do ser humano em relação à ação de Deus e por que o mal está ali. Então diz o verso 14: se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas, porventura não te enviei eu? Enquanto Gideão estava ali querendo saber o porquê das coisas, enquanto Gideão estava ali procurando ter argumentação nos testemunhos dos seus antepassados, o Senhor livrou, o Senhor fez tantas coisas, os nossos antepassados diziam que o Senhor nos livrou com a mão poderosa de todo mal e do Egito. O Senhor já tinha dito isso antes por boca do profeta que havia se levantado. O Senhor já tinha falado tudo isso. Aí o Senhor, ele aparece, ele vê em Gideão esse homem, esse ser humano, essa pessoa, que no caso aqui desses dias tem que ser eu, tem que ser você, tem que ser cada um de nós nessa disposição. E o Senhor não entra nas argumentações humanas.
O Senhor não entra nos porquê do que as coisas acontecerem e por que estão acontecendo. O Senhor entra, e quando o Senhor se manifesta, que o Senhor se aparece, e quando o Senhor toca o teu coração com algo muito forte, Ele o toca e Ele o faz para dizer o seguinte para mim e para você: olha, eu estou te levantando para mudar. Eu estou te levantando para fazer uma transformação nesse instante, nesse momento, nesse caos. Eu não estou aqui para debater, para dialogar, para conjecturar com você as coisas do passado, ou por que isso está acontecendo, ou por que desse mal está vindo sobre a terra. Eu estou vendo em você algo diferente. Então eu te digo e lanço a palavra sobre você, para que em você comece uma mudança. Essa palavra ela ecoa do céu para cada um de nós. E Deus está dizendo para mim e para você: eu quero ver em você algo diferente. Eu estou procurando algo diferente. Não para de querer saber o porquê das coisas. Se posicione, e junto contigo nós vamos, e eu irei fazer algo diferente. Vai nessa tua força e livre Israel da mão dos midianitas. Não te enviei eu, não estou te enviando, eu não estou te chamando. Eu não estou querendo transformar a sua mente. Eu não estou querendo transformar esse entendimento no seu teu coração. Eu estou te chamando, ponto final. E se Deus chama, Ele vai fazer. Vai nessa tua força. Nós sabemos que toda força vem dos céus, que toda força vem de Deus. Não é para você olhar para você aí, e dizer: olha, mas eu sou incapaz, eu sou pequeno, eu sou frágil, me falta conhecimento, me falta isso, me falta aquilo. Não, não é para olhar nisso. Não é essa força que você pensa que você não tem. Quando Deus fala, vai nessa tua força, olha, o entendimento do vernáculo aqui é o seguinte: vai no teu bom ânimo, vai na tua disposição, vai nesse teu querer, vai nessa tua ação positiva. E a minha força será sobre essa tua força, porque essa é a força natural, amém? Ânimo, disposição, coragem, força para se levantar, agir, movimentar-se, sacudir a poeira. Essa é a força que Deus diz que o ser humano tem. Vai nessa tua força, porque essa tua força, essa tua disposição, se você faz com que tudo isso me encontre, o meu poder será derramado sobre ti. Coragem, ousadia, é isso que Deus está falando. Louvado seja o nome do Senhor. Homens corajosos, mulheres corajosas, filhos e filhas de Deus, a minha oração é que o Senhor venha nos tomar deste sentimento nesses dias. Nós precisamos erguer a cabeça, nós precisamos buscar essa força no Senhor. Nós não podemos de forma alguma deixar esse abatimento nos tomar. Nós não podemos e nem não deveríamos nunca ser, se assim já fizemos alguma vez na nossa vida, sermos aqueles que dissemina o medo, o pavor, o caos e propaga a matéria, a publicidade do inferno. Quando eu falava com essa pessoa na sexta-feira, chegou com um tênis, com aquele trem que coloca para entrar na sala de cirurgia, para não sujar, pegar e jogar fora para poder entrar dentro da casa. Ele tremia de medo. Eu via a alma dele, como se caindo em águas, se derretendo. E ele dizia: olha, não saio para nada, eu tenho um horário certinho para chegar lá e conversar com a psicóloga, com o meu psicanalista. Eu chego no horário certinho, para não ficar nem um minuto esperando, e vou embora correndo. Eu já volto e me tranco. E ali eu fico o dia inteiro, mas a minha mãe, eu fico ali, dizendo: olha, você já sabe o que esse mal faz. Você não precisa ter mais nenhuma informação acerca dele. Busque informações daquilo que é bom e daquilo que Deus pode fazer. Pare de procurar notícias ruins. Pare de querer se informar mais negativamente sobre isso. Ele vai dizer: olha, eu não consigo. E minha mãe vai chegando no finalzinho da tarde. Essa amiga dela não chega lá com ela, não passa para ela ali via WhatsApp o boletim de quantos morreram. Ela fica querendo saber no final da tarde quantos que morreram hoje, quantos que ficaram enfermos. Ela fica doida. Ele me dizia, porque já não é só ele, a casa dele já está sendo influenciada com isso tudo. Ele dizia: a minha mãe já não aguenta, ela fica apavorada no finalzinho da tarde. Ela fica mais sabendo quanto será que morreu, fulano ainda não passou o boletim para mim, fulano não passou para mim, eu preciso saber. Não sejamos
de forma alguma, essas pessoas que ficam propagando isso. Por quê, pastor? Porque todo mundo já sabe que isso é mal, que isso mata, que isso está destruindo. Vamos propagar um pouco de coisa boa. Vamos orar. Vamos orar. Se você receber aí alguma mensagem, alguma conversa, a pessoa, você perceber que a pessoa só quer jogar a conversa fora, não é informação. Ela não quer saber de ponderamentos, ela só quer jogar informação para dizer: ah, fulano morreu, ciclano está morrendo, sabe? Conversa que não vai agregar. Você fala assim: vamos orar antes. Vamos orar para que Deus venha mudar esse contexto. Vamos orar para que pare de chegar essas notícias ruins. Vamos focar no céu. Precisamos começar a ter uma mudança de mente também nesse sentido, para esses dias. Porque isso só vai fazer bem para você, para o seu coração, para a sua alma. Amém, queridos? Glória a Deus. Verso 15, disse ele: ai, Senhor, com que livrarei Israel? Eis que minha família é a mais pobre em Manassés, e o menor na casa do meu pai. Isso aqui, sabe o que é? Quando a mente quer batalhar contra a fé. É como se Deus fala e repete. Deus fala de novo, Deus mostra de novo. Deus quase coloca com a mão dentro da pessoa a testificação de que Ele é conosco, de que Ele é com a pessoa. Deus está falando: eu vou livrar, se dispõe, eu vou te usar, você vai ser fortalecido. Aí a mente quer lutar contra a fé. Ah, Senhor, mas eu sou o menor da minha casa, a minha família é menorzinha, a minha casa é a mais pequena. Parece que a gente percebe se repetindo na Bíblia algumas vezes. Não é por acaso. É porque justamente Deus quer ver nessas pessoas que têm essa humildade de reconhecer. Não aqui agora falando da mente que batalha contra a fé, mas daqueles que reconhecem verdadeiramente que não são nada e que precisam de Deus. E que entendendo que não são nada e que precisam de Deus, podem fazer tudo em Deus. Não foi assim com aquele homem chamado Moisés, que gaguejava, que dizia que tinha a língua pesada, falava: não, Senhor, não me envia não me envia não, Senhor. E Deus: eu vou te enviar. Não, Senhor, não vou te enviar. Agora eu vejo Gideão na mesma batida: Senhor, eu sou o menorzinho da minha casa, eu vou te enviar. Eu vou escolher um rei para Israel. Ah, tem um monte aqui, dizia Josué, dos meus filhos belos, soldados, fortalecidos da batalha. Não, eu estou procurando o pequenininho, o que está lá apacentando, o que está guardando, o que está orando, o que está buscando a mim, o que eu vejo ele nas madrugadas, nas vigílias noturnas, que se preocupa com as ovelhas, que se preocupa quando vem o leão, quando vem o urso, e que não teme em se levantar para protegê-las do urso e do leão. Eu procuro são essas. Deus procura Jeremias: Senhor, eu não sei falar, eu sou como uma criança. Estou te chamando, Jeremias. Você vai ir, eu vou colocar as minhas palavras na tua boca. E dentro desse contexto do Espírito do Evangelho, na concordância do Evangelho, o que nós vemos tudo isso? É que Jesus sobe para o céu e fala: eu vou, não vos deixarei órfãos, como verdadeiramente Ele não nos tem deixado. Vou enviar-vos o meu Consolador, o meu Espírito, para habitar-vos, para fazer morada. E olha, quando vocês precisarem falar alguma coisa, se porventura a situação for ainda maior e vocês forem levados a tribunais, a magistrados, a juízes, não se preocupem. Naquele instante eu colocarei a minha palavra na tua boca, e não será você que vai dizer, serei eu falando por ti. Esse é um privilégio para os que creem. Esse é um privilégio para os filhos. Esse é um privilégio para quem entrega em fé. Esse é o privilégio daquele que entende que a melhor coisa, o melhor lugar do mundo para se estar neste mundo é estar na dependência de Deus. Porque Ele coloca na boca a palavra, Ele coloca na boca o alimento, Ele protege, Ele livra e Ele guarda. E Ele está fazendo isso nesses dias. Você acha que eu não tenho medo de tudo que está acontecendo? Naturalmente falando, meu medo é muito pequeno. Não é porque eu sou melhor, não. Mas eu acordo todo dia cedo. Quando eu me levanto bem, vou fazer a minha higiene de manhã, tomo um banho,
escovo os meus dentes, vejo que eu respiro, vejo meus pulmões bons. Eu vejo, Deus, eu estou beleza, glória a Deus, dormi e acordei 100%, porque o Senhor me sustenta. Eu sei que Deus está me guardando, que Deus está te guardando. Presta atenção, meu querido, minha irmã, meu irmão. Nós não somos uma estatística na mão de Deus. Não somos. Matemática trabalha com estatística. 1 mais 1 é 2. Proporcionalmente isso vai acontecer no meio de um X número de pessoas. Mas eu quero te dizer algo. Deus não te vê como estatística. E por que Ele não me vê como estatística? Porque Ele olha para mim, Ele olha para você e fala: meu filho, minha filha, tem tempo, tem modo, tem propósito. Eu tenho um porquê na sua vida. Não é bagunçado assim não. Não é de qualquer jeito não. Não te lancei no mundo aí à torta e à direita para que as coisas aconteçam de qualquer forma. Não. Ser fiel. Ande nos meus caminhos. Fique no meu rumo. Não saia do prumo da minha direção. Amém, queridos? Isso é tremendo. Isso é confiança. Isso é força. Isso é tudo de bom que nós precisamos ter nesses dias. Essa confiança em Deus. Esse fortalecimento em Deus. Deus é conosco. Aleluias. Verso 24. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor. Ele chamou: o Senhor é a paz. Aleluia. Isso aqui é fé. Isso aqui é confiança, mas é fé. Como que viam os midianitas e amalequitas e os povos do Oriente como gafanhotos que não se poderiam contar. E como eles vinham destruindo toda a produção, desde a faixa de Gaza até meados da nossa vida aqui. Tudo que eles destruíam. Eles viviam em quê? Eles viviam em guerra. Constante guerra. Gideão levanta um altar de fé. Ele ousa dizer no meio dessa guerra: o Senhor é a minha paz. O Senhor é a minha paz. Edificou ali, naquela situação, naquela luta, naquela dificuldade, naquela guerra. Edificou naquele lugar um altar. Não um altar de pedras, mas um altar para a vida. Não um altar da religião ou da ação, da idolatria, mas um altar no coração, um altar na vida, um altar no seu interior. E no seu interior esse altar gritou para dentro dele: o Senhor é a minha paz. E aí, para a gente não delongar muito na história, resumi-la rapidamente, é que o Senhor começa a fazer uma separação ali de pessoas. Qual o intuito? Para que ninguém venha dizer: olha, o homem deu livramento, o exército grandioso deu livramento, e de 30 mil fica-se apenas 300, e vai para a luta, que vai para a batalha com Gideão. Capítulo 7, versículo 2, disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Olha essa expressão: Israel poderia se gloriar contra mim. Por quê? Porque toda a glória é de Deus. Porque a glória não é do pastor, a glória não é de nenhum líder religioso. A glória é de Deus, é exclusivamente de Deus. E Deus não divide glória com homens. Ponha isso na cabeça, é Ele que faz. Nunca foi o homem tem que ter essa disposição, essa força que eu te falei aqui, de ânimo, de ir, de ser aquele que acolhe a voz de Deus para esse chamado. Deus fala: não, tem muita gente, Gideão. Aí vai pensar que foram vocês mesmos que fizeram alguma coisa e ousadamente vão se gloriar contra mim. Não é na vitória, porque a pessoa vence e fala: eu venci. Não, e começa a achar que é ele que vence por conta própria. Não, vocês vão gloriar contra mim, contra a minha glória, vão se achar pelos termos. É muita gente, muita gente. Capítulo 7, verso 3, apregoou, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte, retire-se da região. Olha só a concordância no que eu tenho falado aqui no início.
Primeira coisa que Deus fala, quem for tímido e medroso, volte. Lembra que eu estou falando aqui alguns dias de medo? Pois bem, está aqui, ó. É isso que eu estou falando. É esse medo aqui. Não é um medo natural. Não é o medo da alma. Não é o medo normal que todo mundo tem que ter e tem. É necessário que se tenha esse medo, que é até mesmo uma forma de proteção. O próprio sistema que nos compõe gera e cria em nós. Esse medo aqui, ó. Esse medo daquele que é tímido, daquele que é medroso. Esse tipo de medo. Deus está falando, quem for tímido e carregar esse tipo de medo, volte. Por quê, pastor? Porque não está pronto para a batalha. Quando vier a peleja, não vai estar pronto. Vai se amedrontar. O pavor vai tomar conta. É por isso que a nossa mente tem que estar cheia de oração. Esse tipo de coisa não domina os corações. Não nos aprisione em nós mesmos. De forma que as pessoas estão sendo aprisionadas aí, não em grades, não literalmente tendo que estar em hospitais, em cima de uma cama sem poder sair, mas estão aprisionadas dentro de si mesmas, nas suas almas, engessadas, igual essa pessoa que conversou na sexta, 30 dias sem sair de casa, indo apenas para ir lá no psicólogo dela, no psicoterapeuta. Isso vai demorar muito. Eu estava preso na cama, eu estava preso na prisão, eu estava preso em si mesmo. Esse medo que o diabo quer, que o diabo e a fé não é inconsequente, a fé não é culpa, a fé não é mentira. A fé não faz você fazer aglomeração, sair abraçando todo mundo, fazer festinha, fazer aniversário, fazer confraternizações desnecessárias. Isso não é fé. É contra isso que eu falo. É contra isso que nós pregamos. É contra esse tipo de temor que também exerce nas almas. Então Deus fala, quem for tímido e medroso, volte. Retire-se. Falando medo, sabe o que aconteceu com Israel? Sai do Egito, tem essa história, você lê a Bíblia, eu sei disso. Israel não estava lapidado. Israel, 400 anos de regime de escravidão. Só tinha na mente e no coração de Israel a imposição do terror do que é viver e ter gerações e gerações de escravos e de escravos. Quando Deus liberta eles, usando dois homens ali com sinais e prodígios e maravilhas, o que Deus fala? Faz? Eu não vou enviar direto a Canaã, em linha reta, no caminho mais perto. Não vai dar mal. Vou fazer eles rodear a terra. Porque se eles forem por isso aqui, eles vão ver a guerra e eles não estão preparados. Por isso que Deus fez eles ficar 40 anos rodando ali. Fora a questão que eles mesmos plantaram, né? Erro, desconfiança. A primeira coisa que Deus fala, eu não quero que vocês vejam, eu vou ter que contornar. Vocês verem agora, eles não estão preparados. Isso tem que ser lapidados. Se você é aqueles que estão sendo forjados para enfrentar uma batalha de um nível um pouquinho maior, entenda isso. Entenda isso mesmo. Versículo 22, capítulo 7, melhor 12. Os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam o vale como gafanhoto. Eram seus caminhos em multidão inumerável, como a areia e a água. Os midianitas e os amalequitas cobriam o vale como gafanhoto. Dá para imaginar um pouquinho essa visão? Elevado, uma montanha, lá embaixo você vê uma planície cheia de povos essa é a visão humana, física. Chegando
pois, Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro. E disse: tive um sonho, e eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas. E deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que esta caiu e se virou-se em cima para baixo e ficou assim estendida. Responderam-lhe o companheiro e disse: não é isto outra coisa senão uma espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo esse arraial. O que eu quero dizer aqui para mim orar, para a gente orar, para a gente encerrar? Uma visão totalmente devastadora de muitos e muitos inimigos, sejam físicos, sejam espirituais. Deus levanta Gideão, fala: o número de combatentes é grande, só quero 300, que fiquem os medrosos, que fiquem os tímidos, e eu vou agir, e eu vou fazer a obra. Vocês se dispõem a isso? Nós nos dispomos. Vocês são os corajosos? Somos. Vocês não são os tímidos? Não somos os tímidos. Então vocês vão ver o meu agir sobrenatural, porque quem age sou eu. Eu vou mostrar verdadeiramente como é a minha força. Deus faz algo que nós não entendemos. Deus faz os inimigos terem um sonho assim: olha, veio um pão voando como um bumerangue sobre o nosso arraial, acertou a tenda do nosso comandante, ela caiu, o comandante morreu e tudo foi destruído. E a interpretação que Deus colocou no coração deles era a seguinte: isto é a mão de Deus através de Gideão que vem para nos destruir. Pão de cevada, dando com ímpeto ao general dos inimigos de Deus. O pão da vida se levantando ao meu e ao seu favor, e indo com ímpeto e derrubando esse general, essa potestade, esse principado, esse comandante de forças malignas que vem te intimidando. Olha só, quem vai destruir o principado é o pão da vida. Quem vai derrotar esse que está governando, mandando ordens para disseminar o medo e o caos? Quem vai destruir é Deus. Como que Deus vai agir? Levantando pessoas corajosas para orar, para interceder, para trazer uma situação espiritual onde só anjos e demônios conjecturam, trabalham vidas e corações humanos. O restante do texto é que Gideão se levanta, ele nem vai na guerra, ele pega 300 cântaros, pega aqueles cântaros e começa a bater e quebrar, para dar uma impressão que vinha-se um monte de gente, e começa a dizer: por Deus e por Gideão, e ataquemos-los, e vamos contra eles, e quebrava as botijas de barro, e o barulho é um barulho espiritual. Diz a palavra que os amalequitas, que os inimigos daquele povo, eles começaram, não fala por quê, mas a cada um a desembainhar as suas próprias espadas e darem matando uns aos outros. Isso sobrou uma pequena nação. Sabe o que sobrou para Gideão? É o que sobra para mim e para você. É aquilo que você tem que fazer e aquilo que eu tenho que fazer. Destruir o principado, o governante, tudo mais é Deus que faz através da nossa disposição. O resto é com Ele. Isso é o que é, pastor? Fé, entendimento, confiança, crendo que é desse jeito que Deus faz. É desse jeito que Deus está fazendo. E é desse jeito que Deus fará. Você que é o amor. E hoje eu posso verdadeiramente ver. Porque nesses dias nós somos desafiados em nome de Jesus a carregarmos no nosso coração essa fé não inconsequente, mas essa fé diferenciada, essa fé poderosa no Senhor. O Senhor está indo adiante, o Senhor está indo fazendo coisas que eu não posso fazer.